Graça e paz, igreja. Amém. É muito bom saber que Deus não abre mão de nós. Deus não desiste de nós. Como a música diz, as provações que nós temos que enfrentar, elas fazem parte da vida, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo teu Espírito que nos vivifica, que nos renova, que a cada dia nos fortalece, ó Deus, porque o Senhor derrama a nossa paz, a tua paz sobre nós, a paz, ó Deus, que excede o entendimento, a paz que o mundo não pode dar, Senhor, é o Senhor que nos dá. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor já falou através dos louvores, que o nosso coração esteja aberto para a tua palavra e para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fica conosco, ó Deus, continua no nosso meio, age em nossas vidas, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar. Abra sua Bíblia em João 15. O Evangelho de João, capítulo 15, nós temos falado sobre igreja saudável e claro que nós estamos falando também sobre vida saudável, vida cristã saudável, vida espiritual saudável, que é a vida santa, que é a vida que nos traz a presença de Deus sobre nossas vidas. João 15, nós estamos encerrando essa série de igreja saudável, e assim como a gente começou e como a gente voltou durante esses meses, nós vamos ler novamente o texto de João 15, do versículo 1 ao 8, a parábola da videira. Jesus disse assim, amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém. Nós estamos diante de uma parábola, e Jesus Cristo, ele era um ótimo contador de parábolas. A parábola é interessante a gente lembrar que ela era uma história que fazia uma ligação entre algo cotidiano da vida das pessoas para trazer para elas uma lição sobre uma verdade espiritual. E Jesus contava muitas parábolas e todas elas se referiam a assuntos ou a situações do dia a dia das pessoas lá daquele tempo. E é tão do dia a dia que algumas vezes, algumas parábolas, a gente nem entende, né? Se falar em videira, que é a planta que dá a uva, ou a parreira chamada, não é muito da nossa realidade. Mas para aqueles homens lá de Israel, falar de videira era algo muito comum da vida deles. Assim como Jesus falava das ovelhas, que era um animal muito criado naquele tempo, Jesus falava de muitos assuntos
para que aqueles homens entendessem as verdades espirituais. Ele fazia essas comparações. E a parábola é exatamente isso, uma comparação para que uma verdade espiritual ficasse mais clara e mais fácil de entender. É interessante a gente pensar sobre a videira e entender algumas coisas sobre ela, para que a gente possa aplicar plenamente a essa mensagem que Jesus quer passar para nós. Primeiro é importante entender que a videira, ela era uma planta muito comum em Israel. Tanto é verdade, ela era tão cultivada, que em certo momento da história, a videira era o símbolo do povo de Israel. Era como se fosse a bandeira deles, representando Israel, era uma videira. Tamanho era a abundância e tamanho era o cultivo que tinha dessa planta lá. Então Jesus sabia que falar de cultivar uma videira era algo muito fácil e todo mundo sabia alguma coisa sobre como era o cultivo. Todo mundo sabia que existia um viticultor, que era quem cuidava e cultivava a videira. E nesse caso Jesus compara Deus, o Pai, como essa pessoa que cultivava a videira. Todos sabiam que existia essa planta que produzia uva, e ele comparou a si mesmo com a videira. E todos os conheciam, sabiam que a videira tinha ramos, tinha galhos, e ele diz que nós somos esses galhos, esses ramos. E é importante saber também que a videira, ela era uma planta que o objetivo dela não era dar madeira, ou seja, ela não era uma planta de caule espesso, que você poderia cortar e usar para fazer móveis, ou para usar como lenha. Não era. A videira é uma planta de tronco fino, que não fica muito grande, que não é muito exuberante, ou seja, ela não servia como lenha, não podia produzir uma madeira nobre, e também não era uma planta ornamental, não era uma planta muito bonita. Tanto é verdade que na época que ela não estava produzindo as uvas, ela fica com aspecto como que de um arbusto, não é muito bonita. Às vezes até seca na época que ela não está dando os frutos. O único propósito da videira é produzir frutos. Era por isso que as pessoas cultivavam a videira, porque estavam interessadas nos seus frutos. E já no versículo 2 tem uma verdade muito interessante. No versículo 2 diz que existem 2 tratamentos para os ramos de uma videira. Diz que se o ramo dá fruto, eles são podados para darem mais frutos. Ou, se eles não dão frutos, eles são cortados. É isso que a tradução diz. Mas quando a gente estuda mais a fundo esse texto, você vai entender a palavra cortar no original, lá no grego. Você vê que uma tradução melhor para essa palavra não seria cortar o fruto, cortar o ramo. Então preste atenção. A tradução mais correta para essa palavra seria tomar, ou levantar, ou erguer, ou elevar o ramo, que não dá fruto. Porque o viticultor, a prática dele mais comum não era cortar os ramos na época do crescimento. Pelo contrário, quando um ramo não está dando fruto, ele levanta para que aquele ramo possa dar. E ele pega o fruto e amarra junto com os outros, para que ele não venha a cair. O termo levantar o ramo que não está dando fruto, ela sugere a imagem do viticultor se abaixando, pegando o galho que está caído e levantando ele, erguendo ele. Ele amarrava esses ramos a fim de que eles não crescessem para baixo. Porque quando o ramo crescia para baixo, ele podia perder a sua vida.
Normalmente os ramos novos, eles cresciam exatamente para baixo, para perto do chão. Só que tinha um problema, preste atenção. Quando os ramos cresciam junto ao chão, a tendência é eles ficarem cheios de poeira, cobertos de poeira. Quando choviam, eles ficavam cheios de lama e mofavam. E o que acontecia com aquele ramo, com aquele galho? Ele morria, ele adoecia e ele realmente não dava fruto. Olha só como isso se aplica ao que Jesus queria dizer. O agricultor, ele não corta o ramo infrutífero, ele não joga fora. O ramo, ele é valioso demais para aquele agricultor, porque ele espera que aquele ramo dê frutos. Ele precisa, pelo contrário, ser lavado, levantado, amarrado de volta com os outros ramos, para ele começar a crescer e a frutificar. Quando o cristão cai, não é isso que Deus faz, ele não corta e joga fora. Quando o cristão cai, Deus não o abandona, pelo contrário, Deus levanta, limpa e ajuda aquele ramo a novamente voltar a crescer, para que ele possa dar fruto. Para o cristão, o pecado é como se fosse essa sujeira que cobre as folhas da parreira, da videira. Quando a sujeira cobre aquelas folhas, o ar não consegue entrar e o fruto não vai crescer. Como é que o Pai faz com a gente? Como é que o viticultor, o nosso Deus Pai, nos levanta do pó? Como é que ele faz um galho produzir fruto? A metáfora de Jesus nos faz entender isso. A disciplina na vida do cristão é exatamente quando o cristão está em pecado e o Pai vai até ele para tirar ele do pecado, para levantar ele novamente. A disciplina que Deus traz para nossas vidas, o propósito dela não é nos cortar, não é nos ferir, não é nos excluir. Pelo contrário, quando Deus nos disciplina, Ele o faz para que a gente volte a dar frutos. O projeto de Deus na disciplina, ao tentar reerguer o ramo caído e infrutífero, é para que ele volte a dar frutos, para que ele volte a ser saudável, para que ele frutifique. Deus sempre disciplina aqueles que não produzem fruto, porque Ele quer nos ver produzindo frutos, quer nos ver abençoados novamente. Então, quando muitas vezes a gente passa por perdas, problemas, em decorrência do pecado, é Deus querendo nos tratar para que a gente volte a frutificar. Essa é a obra que Deus faz. O ramo que não está dando fruto, Ele quer vê-lo reerguer novamente. E olha só como isso deve nos se aplicar a nós em relação àqueles que estão afastados ou aqueles que estão em pecados. A nossa tendência é mais fácil para nós apontar, acusar o outro, apontar o erro, o defeito, né? Nós temos essa tendência de ver mais o defeito do que a qualidade. Mas não é assim que Deus faz. E Ele espera que nós também não façamos assim. O irmão errou. O irmão precisa reconhecer seu erro? Precisa. Mas o que eu preciso fazer é ajudar ele a se reerguer. É ajudar ele a se levantar. Porque senão ele vai morrer mesmo. Ele vai enfraquecer mesmo. Ele vai apagar mesmo. Mas quando eu reconheço que para aquele que está caído, o propósito de Deus é vê-lo se reerguer novamente, eu me coloco como um instrumento, né? Senhor, eu quero ser esse que ajuda os outros a se erguer. Eu não quero ser aquele que detecta o erro, né? Olha, esse ramo aqui não está produzindo nada. Isso aí não ajuda em nada, não faz diferença alguma. Mas se eu faço alguma coisa, eu sou um instrumento de Deus, eu vou lá e ajudo
aquela pessoa que está caída a se erguer novamente. Então, o ramo que não está dando fruto, o viticultor, o pai, quer vê-lo frutificar novamente. Ele levanta, ele limpa, ele amarra para que ele possa crescer e dar fruto. E o ramo que está dando fruto, o que o pai faz? O viticultor sabe que para conseguir mais frutos da sua planta, da vide, é preciso ir contra a tendência natural da planta. A tendência da planta é crescer cada vez mais as suas folhagens. E para que ela continue dando fruto, muitas vezes o viticultor precisa cortar algumas folhas, alguns brotos, para que a luz solar, olha só, para que a luz solar possa voltar a penetrar e entrar na planta. Folha demais, para quem cultiva a uva, atrapalha a produção de frutos. Essa é a poda. Cortar o que está em excesso. O viticultor faz isso, porque senão a planta vai dar menos fruto. Então, o que acontece? Sem a poda, a parreira vai ter muitas folhas, mas vai ter poucos frutos. Como o viticultor, Deus faz a mesma coisa conosco. Ele corta partes da nossa vida que nos roubam a vitalidade e nos impedem de frutificar. Você já pensou nisso? Coisas que Deus tirou da sua vida, que no momento você ficou triste, você ficou sem entender por que eu não consegui aquilo, ou por que eu perdi aquilo. Você não entendeu o que Deus estava querendo dizer com aquela situação, porque a nossa tendência natural é pensar que Deus só vai nos dar, né? Deus vai nos dar. Eu vou pedir, Deus me dá. Nossa tendência natural não é achar que Deus vai nos tirar também alguma coisa. Não é? Porque a gente quer sempre mais. Eu quero mais. E a gente sempre acha que precisa de mais. Sempre tem uma coisa que você ainda quer que Deus lhe dê. E quando Deus vai e tira alguma coisa, aí você se pergunta: o que foi que eu fiz? Por que Deus está fazendo isso comigo? E aí já não é mais resultado de pecado. A disciplina trata do pecado, mas a poda, ele trata aquele que está dando fruto para que dê ainda mais fruto. Talvez Deus tirou coisas da sua vida que você não entendeu por que ainda. Mas sabe quando é que você vai entender? Quando os frutos começarem a aparecer. Entre a poda e os frutos, existe um tempo, né? Um tempo de espera, um tempo de paciência. Se o viticultor quiser que os frutos apareçam no dia seguinte à poda, ele vai se frustrar. A gente precisa aprender a esperar também. Saber que Deus está nos tratando. Deus está querendo nos limpar. Ele corta aquilo que nos atrapalha, Ele tira aquilo que tira a nossa vitalidade, aquilo que está nos afastando dEle, para que a gente possa dar frutos. A poda na sua vida pode ser um emprego que você perdeu, pode ser um relacionamento que Deus tirou da sua vida, pode ser até uma doença que Deus usou para fazer você amadurecer. Mas o fim é sempre o mesmo. A poda é para nos fazer produzir frutos em nossas vidas. A poda é o meio que Deus usa em nossas vidas para frutificarmos ainda mais. Vocês estão entendendo? Essa comparação maravilhosa, essa verdade que Deus quer nos ensinar. O pastor, o reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz que os cristãos mais frutíferos são aqueles que mais têm sido podados pela tesoura de Deus. Os cristãos mais frutíferos são aqueles que têm sido podados pela tesoura de Deus. Sem poda a planta enfraquece e os frutos diminuem. Erguer o ramo estéril é o papel do viticultor, como eu falei no início.
para que alcancemos os frutos. Podar aquele que está dando fruto, para que ele dê mais fruto ainda, também é o papel do viticultor. Mas tem uma coisa que só o ramo pode fazer, na parábola que Jesus está falando. Está lá no versículo 5. Volte aí. João 15, 5. João 15, 5, Jesus diz assim: vocês são a videira, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O segredo da vida frutífera é permanecer em Cristo. Nesses 11 versículos dessa parábola, a palavra permanecer, o verbo permanecer, aparece em 10 vezes. Essa é realmente a principal mensagem que Jesus quer nos dar. Para dar frutos, precisamos estar ligados ao Mestre. Sem estar ligado, nós não frutificamos. Podemos avaliar o nosso relacionamento com Jesus exatamente pelos frutos. O que é a videira? O ramo está ligado à videira. É receber vida, receber alimento, a seiva que faz ele crescer e dar seus frutos. O que é que o cristão precisa fazer para permanecer ligado a Jesus? É o relacionamento que você tem com ele. É o relacionamento que você mantém com o Mestre. É isso que lhe dá a vida. Eu não sei se já aconteceu com você. Talvez só aconteceu comigo. Mas quando eu passo alguns dias sem parar e me aquietar e conversar com Jesus e falar do que eu estou sentindo e perguntar ouvindo o que ele está falando, eu começo a enfraquecer. Assim como um ramo que é cortado da videira, de uma planta, um galho, ele seca, a gente começa a secar quando a gente se afasta do Mestre. Quando a gente não ouve as palavras dele. Outras palavras começam a querer nos influenciar. E como nós somos influenciáveis. Como a gente muda de ideia, né? Basta alguns dias sem estar em contato com o Mestre e outras ideias querem dominar a nossa mente. Outras vontades querem dominar o nosso coração. E não demora muito para a gente voltar a querer praticar as mesmas coisas que a gente praticava e que nos fizeram tanto mal, porque nós não queremos permanecer ligado ao Mestre. Estar ligado à videira é tão essencial ao ramo como ao cristão é essencial estar ligado a Jesus, ter um relacionamento com Jesus. E a Bíblia diz lá em Mateus 7:20 assim, que pelos frutos você vai reconhecer uma árvore. O resultado de um relacionamento íntimo com Jesus não é alguém que fica falando toda hora o quanto lê a Bíblia, alguém que fica rotando conhecimento bíblico, alguém que fica dizendo quantas coisas faz na igreja, ou quantos anos está na igreja, mas é alguém que tem frutos na sua vida. E os frutos, eles são visíveis. Você não precisa falar, não. As pessoas reconhecem, né? O fruto de uma planta aquilo que é mais visível nela. Os frutos do seu relacionamento com Jesus, ele é visível. Você nem precisa falar dele. As pessoas vão ver na sua vida. A gente vai já falar que frutos são esses. Mas é primeiro importante entender isso. Assim como os ramos dão fruto somente quando permanecem na videira, os crentes só vão produzir frutos espirituais quando permanecerem em Cristo. Essa é a ideia mais importante da parábola. Permaneçam em Cristo para que você possa dar frutos abundantes. Dar frutos está diretamente ligado a permanecer em Cristo.
O segredo para uma vida frutífera não é fazer mais por Jesus, mas estar mais com Jesus. Jesus deu uma lição muito grande para nós, e o pastor Ivonaldo pregou nessa série já sobre isso, quando ele estava falando com Marta e Maria, né? Marta estava correndo para fazer muitas coisas dentro de casa para agradar o mestre. E Maria estava do lado dele, ouvindo as palavras dele. E às vezes a gente, que é ativista dentro da igreja, a gente tem a tendência de achar, porque está fazendo muita coisa na igreja, Deus está se agradando mais de nós, não é? Mas de acordo com a lição de Jesus, Deus se agrada mais quanto mais nós estamos com Ele. É isso que agrada a Ele. Não é fazer mais, mas estar mais. Nós vivemos num mundo em que as pessoas têm que dar conta de milhares de coisas. E eu acho que é por isso que muitas vezes a gente tem adoecido da mente, depressão, desânimo, tristeza, estafa mental, físico. É resultado do mundo que quer que a gente tenha cada vez mais, faça cada vez mais, dê satisfação para muita gente. E quando alguém toma a decisão de fazer menos, ter menos, a tendência da maioria das pessoas é: fulano de tal está estranho, ele não faz mais isso, ele pediu demissão do emprego, ele está fazendo só isso agora, porque o normal é fazer sempre mais e ter sempre mais. Mas Jesus, Ele quer que a gente vá na contramão desse mundo. E a contramão desse mundo é fazer menos. É querer acumular menos bens materiais para ter mais tempo para estar com Ele. O desafio de permanecer, da permanência, é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Jesus. Depois da disciplina para remover o pecado, depois da poda para mudar as nossas prioridades, agora Jesus diz que o segredo da vida frutífera é permanecer nele. O propósito de Deus para você não é que você faça mais por Ele, mas, como eu já falei, é escolher estar mais com Ele. Escolher estar mais com Ele. Abrir mão de tanta coisa, de tanto compromisso, para ter mais tempo com o Mestre. Porque é com Ele que a gente recebe vida, né? Ele diz que é a vida verdadeira. Permanecer nele é receber dessa vida verdadeira em nossas vidas. É isso que Ele quer que a gente faça. Depois da gente entender esse processo, esse tratamento que o Pai faz em nossas vidas, entender a importância de estar ligado, em conexão íntima com Jesus, eu queria que a gente entendesse também sobre os frutos que são gerados a partir desse relacionamento, a partir desse processo. Que frutos são esses que Jesus diz que nós vamos produzir muito fruto quando nós estivermos ligados a Ele? O que Ele espera de nós? O que vai acontecer que as pessoas vão perceber os frutos em nossa vida? A primeira interpretação, o primeiro entendimento sobre que frutos são esses, a natureza desses frutos, é o que está lá em Gálatas. Eu acredito que o pastor Erivan tenha falado sobre isso numa das suas mensagens. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito, em primeiro lugar, é o nosso caráter transformado. É o nosso caráter transformado. Às vezes eu posso saber todo o idioma evangeliquez. Você sabe qual é o idioma evangeliquez, não sabe? Sabe não? O evangélico, ele diz amém.
glória a Deus, né? A pessoa normal, ela vai dizer, muito obrigado, assim, ok. Às vezes a gente tem uma linguagem toda diferenciada, e eu não é só criticando, não estou querendo criticar isso, estou querendo dizer que às vezes nós sabemos falar como um crente, com expressões que estão na Bíblia, mas por dentro nós não estamos transformados. Nós sabemos estar na igreja regularmente, mas por dentro, na nossa casa, nossos relacionamentos continuam quebrados. Nós temos todas as credenciais de um cristão, nós damos o dízimo regularmente. E aí a gente se orgulha, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso e aquilo. Mas você muitas vezes está cheio de inveja, cheio de rancor, cheio de maledicência, porque você não está transformado. O fruto de um relacionamento com Jesus é, em primeiro lugar, no seu caráter. A transformação é primeiramente interior, não é exterior. E ela é completa. Não é só quando você está na igreja, não é só quando você está com seus irmãos crentes. É quando você está em todo lugar. Você revela quem você é. Então o fruto do relacionamento com Jesus, da ação do Espírito Santo na nossa vida, é exatamente esse. Mas nós não podemos restringir somente a isso. A esses frutos, somente falando de caráter, somente falando dessas transformações. Lá em Efésios 5:9 diz assim: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha só, a verdade é o conhecimento que eu tenho do Evangelho. O fruto da luz é o conhecer a verdade na minha vida. A justiça se refere àquilo que eu sou, ao meu caráter, como eu já falei. E a bondade se refere àquilo que eu faço. Significa que ser cristão não se refere somente àquilo que eu sei, uma verdade, mas principalmente a algo que eu sou, justo. E isso vai ser demonstrado através daquilo que eu pratico, a minha bondade. Por isso, o fruto que Deus espera de nós é também boas obras. Colossenses 1:10 diz que nossas boas obras vão frutificando. Nós vamos frutificando em toda boa obra. O fruto do relacionamento com Jesus é me compadecer do nosso irmão, do meu irmão que está necessitado. É fazer algo por quem precisa. Isso se refere no nosso relacionamento com Jesus. Mas o fruto de um relacionamento com Jesus ainda se refere a uma outra coisa. Há almas que são salvas através da nossa vida. Jesus, quando conversava com aquela mulher samaritana, ela foi para a cidade dela, chamar o marido, chamar as pessoas da cidade dela, falar do que Jesus tinha feito na vida dela. Jesus sabia que ela ia voltar com aquela multidão e que muitos seriam salvos, como o texto diz. E aí, quando os discípulos voltam, Jesus diz assim, ó: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O fruto do nosso trabalho, da nossa vida e do nosso relacionamento com Jesus vai resultar em vidas ganhas para Cristo, vidas salvas. Então os frutos também são pessoas que são alcançadas para Deus através de nós. Ele está falando da colheita de almas que Ele está nos chamando para fazer. Lá em Colossenses 1:6 diz mais uma coisa. Paulo diz assim: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Quando permanecemos ligados à videira,
Nós temos essa vida que Cristo nos dá. E nós podemos multiplicar essa vida nas vidas das outras pessoas. A vida que Cristo me dá não é só para mim, mas é para eu compartilhar com as outras pessoas. O Evangelho é algo que se vive para que todo mundo veja. E assim as pessoas serão alcançadas através do nosso testemunho, através das nossas palavras, através das nossas ações. Isso tem que ser intencional nas nossas vidas. Quantas pessoas a gente conhece que ainda não conhecem a Cristo? E quantas delas a gente já falou de Cristo? A gente já testemunhou do que Cristo fez na nossa vida. Às vezes a gente fica receoso de não saber usar as palavras corretas. Como é que eu vou falar para o meu marido? Como é que eu vou falar para o meu amigo de Cristo? Eu vou chamar o pastor lá, chamar o pastor Ivonado para ir lá falar para ele, que ele sabe falar. Mas sabe o que Deus quer? É que você fale daquilo que Cristo fez na sua vida. É só isso. Fale do que Ele fez e do que Ele está fazendo. Testemunho é mais poderoso que qualquer palavra. É por isso que Jesus diz assim, eu quero que você abra nesse texto, Mateus 5,16. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Amém? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O fruto do seu relacionamento com Jesus vai ser pessoas alcançadas, pessoas ganhas. Quando Jesus diz que pelos frutos você conhece a árvore, por vidas ganhas, nós conhecemos aqueles que estão engajados no Evangelho. Porque é algo natural. Quando você conhece a Jesus, quando você é transformado pelo relacionamento que você tem com Ele, as pessoas vão perceber. As pessoas vão perguntar: por que você não faz mais isso que você fazia? Como foi que você conseguiu parar de fazer isso? Porque eu não consigo. As pessoas vão notar a diferença em nossas vidas. E as nossas palavras, o nosso testemunho vai ser como uma luz que brilha diante delas. As nossas obras vão ser como luz que vão fazer com que as pessoas reconheçam a Deus. Nós não podemos achar que o fruto do meu relacionamento com Jesus é só um caráter transformado. É só o domínio próprio que agora eu tenho que eu não tinha antes. É só a paz que eu não tinha e agora eu tenho. É só a alegria que eu não tinha e agora eu sou feliz, sou alegre. Mas essa transformação tem que ficar visível para as pessoas. Eles têm que olhar e a nossa luz deve resplandecer na vida delas. Não deve ser algo só em nosso próprio benefício, nossa própria vida. É por isso que muitas vezes nós cristãos somos tão rotulados como alienados, como pessoas que não entendem o mundo ou que se excluem do mundo, porque a gente muitas vezes, de tanta vontade que a gente tem de sair, de se afastar do pecado, a gente se afasta das pessoas. Tanto que a gente investe em estar com nossos irmãos e a gente esquece de estar com os que não são irmãos, com a nossa família, com aqueles que estão perdidos lá fora. E aí a igreja fica como o sal dentro do saleiro, que não salga nada. O sal precisa salgar, sair. Nós precisamos brilhar. O nosso relacionamento com Jesus precisa ser visível para as pessoas, para que elas possam glorificar a Deus. Muitos são os frutos desse relacionamento com Jesus.
a nossa transformação de caráter, as nossas boas obras e as pessoas que vão ser alcançadas através das nossas vidas. A gente vai cantar uma música novamente, e eu queria que você estivesse em oração, pensando um pouco. Eu acredito que se você fechar seus olhos vai ser mais fácil de você pensar e não se distrair sobre se você está realmente permanecendo em Jesus. E como eu falei, quem está ligado a Jesus produz frutos. Transformação acontece. Se você não está precisando que o pai, o viticultor, lhe erga novamente. Se você não está precisando reconhecer alguns pecados na sua vida, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Se você não está precisando de arrependimento, Deus, Ele é poderoso, Ele pode transformar qualquer situação, Ele pode lhe libertar de qualquer vício, de qualquer mau hábito que você tenha. Mas você precisa começar reconhecendo que não consegue, reconhecendo que você parece que está ligado a Cristo, mas as coisas não mudam. Seus pecados continuam os mesmos. Se você não está como aquele ramo que está cheio de poeira e ele não está recebendo a luz, que frutos a sua vida tem gerado? Que frutos o relacionamento com Jesus tem gerado para você? Vamos cantar essa música novamente. Enquanto a gente canta, enquanto você reflete isso, eu também convido você para se ligar ao Mestre. Para você se ligar ao Mestre. Você que ainda não tem esse relacionamento com o Pai. Para você desfrutar da vida verdadeira que você ainda não conhece. O Senhor está lhe chamando para isso. Então, quando a gente canta, você pode vir aqui à frente. Você pode vir se reconciliar ao Senhor. Você pode vir entregar a sua vida a Ele, porque Ele quer fazer uma obra na sua vida.